Palavras preciosas que a Bíblia guardou e que está registrado aqui no capítulo 14, versículo 14 do Evangelho segundo São Mateus, como está escrito: Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegada até tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora é avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão, dá-lhe vós de comer. Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-mo aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes e, entregando, ou melhor, erguendo os olhos ao céu, os abençoou e, partindo os pães, deu aos seus discípulos, e os discípulos à multidão, e comeram todos e saciaram-se, e levantaram dos pedaços 12 cestos cheios. Bendito seja o nosso Deus, porque o nosso Deus é assim mesmo, é um Deus de graça, é um Deus de milagre, é um Deus de misericórdia, é um Deus pronto a socorrer, porque para isto Ele veio para nos salvar, Ele veio para socorrer aqueles que estavam completamente perdidos por causa do pecado de Adão e Eva. Então Jesus Cristo manifestou exatamente para mostrar a toda a raça humana as grandezas do seu amor, da bondade do Senhor para conosco, nos dando vida, nos abençoando sem merecermos nada, como o grande apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, diz: pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Louvamos o nosso Deus, porque Ele abre o nosso entendimento para nós entendermos o reino de Deus e as grandezas do reino que estão reservadas para nós. Eu gosto muito daquele texto do Evangelho segundo São João, capítulo 3, versículo 5, quando o Senhor diz: necessário vos é nascer de novo, se alguém não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Essa questão, se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Por que não podem ver o reino de Deus quem não é nascido de novo? Não pode ver o reino de Deus porque o reino de Deus é visto de dentro para fora, não é de fora para dentro. Para eu ver o reino de Deus, eu tenho que estar dentro. Eu tenho que estar dentro do querer soberano, imutável de Deus. Eu tenho que já ter passado pela cruz do Senhor Jesus e pela iluminação do Espírito Santo de Deus, que nos mostra as grandezas eternas do reino de Deus e do seu Rei, o Senhor Jesus Cristo. Agora estava meditando nesse texto aqui e vendo a grandeza do reino de Deus, a grandeza da pessoa maravilhosa do Rei, e o Rei é Jesus Cristo, que disse que, e saindo, viu uma grande multidão, e possuído por íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Veja que maravilha que é o nosso Rei. Ele é o Rei da glória. O salmista diz: levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos,
Pois eis que entra o Rei da Glória. E quem é esse, o Rei da Glória? É o Senhor forte e poderoso. Ele é poderoso em graça, poderoso em misericórdia, poderoso em amor. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele é Deus forte, Ele é Pai da eternidade e Príncipe da paz. É bom quando nós temos a oportunidade de ouvir o Espírito Santo e olhar na direção que Ele está nos apontando. E o que eu vejo, o que o Espírito Santo está apontando neste dia é o sentimento maravilhoso, a compaixão de Jesus por aqueles que sofrem. E ali aconteceu que Jesus curou. Gosto muito de pensar que o nosso Rei, o Senhor Jesus Cristo, é um Deus que vê. Ele vê o mais profundo do nosso íntimo. Ele conhece-nos por dentro. Ele conhece o nosso passado, o nosso presente, o nosso futuro. Ele sabe todas as coisas. Ele vê o interior de cada um de nós. E vendo a necessidade daqueles homens que estavam ali, Ele curou os enfermos. Veja que os discípulos nem pediram a cura, mas Ele curou. Ele é o nosso Rei. Ele faz, Ele realiza, movido pelo seu amor, pela sua compaixão. Não importando se nós estamos pedindo ou se estamos querendo, externando a nosso desejo, Ele age baseado na grandeza de sua graça, de sua misericórdia, na grandeza do seu amor. Este é o Rei da Glória. Este é o nosso Rei que está envolvido com a salvação do pecador perdido, que está envolvido com os filhos do reino, os filhos do Rei, que foram gerados pela água e pelo Espírito e que receberam de Deus uma nova natureza, uma herança incorruptível que está guardada no céu para nós. Isso nos mostra a grandeza deste Deus, deste Rei, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que é capaz de ver as nossas necessidades e usar de grande compaixão para com aqueles que sofrem, aqueles que padecem. Se você, meu ouvinte, está padecendo alguma coisa, alguma dor, algum sofrimento, ou você está acometido de terríveis enfermidades, com incerteza de coração, atormentado por dívidas e tudo mais, olha, o nosso Deus, o nosso Rei, está interessado em sua vida e Ele pode perfeitamente te socorrer, até mesmo quando você não sabe que tem necessidade e até mesmo quando você não pede, Ele realiza, porque a Bíblia já declara que Deus é amor. O nosso Deus é amor. E ali então Jesus curou os enfermos de todas as enfermidades. Mas quando chegou a tarde, os discípulos aproximaram, o lugar era deserto, para a hora avançada, e disse: despede a multidão, porque eles estão com fome e não tem onde comprar. Jesus, porém, lhes disse: não é mister que eles vão, dá-lhe vós de comer. Jesus coloca sobre nós a responsabilidade de abrir os celeiros celestiais. Gosto imensamente daquele texto lá do livro de Êxodo, quando a Bíblia diz que havia fome no mundo todo naquela ocasião e que José
abriu os celeiros do Egito para alimentar o mundo todo. As chaves do celeiro celestial, as chaves do reino de Deus, pertencem à igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós podemos abrir os celeiros do céu, nós podemos fechar os celeiros do céu. Os discípulos estavam preocupados onde comprar comida. Jesus disse: olha, vocês têm a chave do reino de Deus, a chave do celeiro celestial, estão na mão da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi isso que Jesus disse aos seus discípulos agora, quando eles buscavam comida para aquela grande multidão. Jesus disse: olha, dai-lhe vós de comer. Vocês têm a chave. Vocês têm a chave do reino de Deus. Vocês podem abrir, podem fechar, porque Ele nos deu toda a autoridade, e toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, e Jesus nos deu a autoridade dEle. Então, Jesus fala da responsabilidade do cristão, da igreja, em alimentar a multidão. A multidão tem fome de paz, tem fome de alegria, tem fome de segurança, tem fome de saúde. Olha, a multidão precisa ser alimentada. A igreja do Senhor Jesus Cristo foi chamada para alimentar a multidão, visto que nós temos as chaves do reino de Deus para ser usada ao nosso favor e a favor daqueles que precisam de uma libertação, precisam da bênção, precisam da vitória do Senhor, nosso Deus. Dá-lhe voz de comer. Nós não podemos transferir a nossa responsabilidade para nenhum outro organismo ou instituição. Somente a igreja tem as chaves do reino de Deus. Só a igreja tem as chaves dos tesouros celestiais. E só a igreja pode abrir e fechar os tesouros celestiais para a humanidade. Dá-lhe voz de comer. E os discípulos disseram: olha, nós não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Era pouco. Tudo é pouco sem Deus, mas tudo é muito quando Deus está presente, quando o agir de Deus está funcionando em favor do pecador perdido, o pouco se torna muito. Bendito seja Deus por tudo isso. Dá-lhe voz de comer. Temos pouco, temos 5 pães e 2 peixes. Em outro texto diz: o que é isto para essa multidão? A multidão era grande, a comida era pouca, mas o poder de Deus é grande, é maior e pode perfeitamente fazer milagre, pode realizar grandes feitos em favor da raça humana, em favor da sua igreja. E assim que Jesus então mandou que os discípulos, todo mundo se assentasse, e Jesus então, levantando os olhos para o céu, abençoou. E onde a bênção de Deus está, multiplica a vida, a paz, a alegria, a felicidade. Bendito seja Deus por tudo isso. Jesus abençoou. Ele é o Senhor da bênção. Ele é o nosso Rei. Tudo nas mãos dele multiplica. Milagres acontecem. Aconteceram naquele tempo, acontece no dia de hoje. Podemos confiar perfeitamente no Senhor. Porque quem realiza a obra, quem faz os milagres, é Ele. O que nós fazemos é apenas assentar na relva,
fazer aquilo que Ele manda fazer apenas como meros instrumentos nas mãos de Deus, mas quem realiza o milagre da multiplicação dos pães, da multiplicação da nossa alimentação, da nossa vida, é Ele. Ele é o Rei, Ele é dono de tudo, é dono da prata, é dono do ouro, e Ele pode perfeitamente nos socorrer. Uma das coisas que eu gosto de pensar, que nós temos um Rei. Esse Rei é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso Pai, amoroso, poderoso, e que tem prazer em nos abençoar, porque o motivo que Deus nos abençoa é o seu imenso e imutável amor. A coisa que eu gosto de dizer para os meus ouvintes é que você pode contar com Ele. Você pode contar com Ele para curar suas enfermidades. Você pode contar com Ele para trazer satisfação, trazer gozo, alegria, experiência, perspectiva de felicidade eterna. Você pode contar com Ele para curar o câncer, curar a AIDS, curar a lepra, curar o homem de todas as enfermidades. Você pode contar com Ele para trazer paz, para trazer segurança. Pode contar com Ele para a realização de milagres, porque a nossa vida só existimos, nos movemos porque o nosso Deus, o nosso Rei, é o Deus de milagre. Ele pode e faz todos os dias, Ele realiza milagres para nos abençoar. Você pode contar com Ele para multiplicar a sua comida, para abençoar o seu celeiro, para abençoar a sua despensa, para multiplicar o seu salário. Somente Ele é o suficiente. Não precisa de mais ninguém. Não precisa de mais ninguém. Basta apenas o toque de suas mãos, o querer do seu coração. Basta apenas sua compaixão, a sua misericórdia ao nosso favor é suficiente para grandes milagres que acontecem todos os dias em nossa vida. Estou falando a respeito do reino de Deus. Estou falando do nosso Rei, Jesus Cristo. Um Rei que tem compaixão dos oprimidos, daqueles que sofrem, tem compaixão daqueles que estão enfermos, atormentados a cada dia. Tem compaixão daqueles que têm fome e realiza milagres em nosso favor. Ele é o Rei, o nome dele é Jesus de Nazaré. Existe um hino do cantor cristão que diz: os judeus o rejeitaram, escolhendo um outro rei. Anjos santos e potestades obedecem a sua lei. Coroai-o, ó remidos, coroai o Rei dos reis. Coroai-o, ó remidos, coroai o Rei dos reis. Os judeus o rejeitaram, sim, escolhendo um outro rei. Mas nós, Igreja Bendita do Senhor Jesus Cristo, coluna e esteio da verdade, nós o escolhemos. Jesus Cristo como nosso Rei, como nosso Senhor. E de todos o dia em que eu aceitei do meu Senhor a salvação, a grande paz que eu alcancei perdura no meu coração. Eu sou feliz, bem feliz, pois em Jesus me satisfiz. Eu encontrei paz, encontrei alegria, eu encontrei o suprimento de todas as minhas necessidades na pessoa maravilhosa do Rei Jesus Cristo. Esse mesmo Rei que tem compaixão, esse mesmo Rei que cura os enfermos, que faz milagres, que multiplica pães, que me salvou, Ele está com os braços estendidos para você também, meu ouvinte, e te convida: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo
e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Ele está te convidando, Ele está te esperando há tanto tempo. Há tanto tempo que você sofre, há tanto tempo que você está padecendo, há tanto tempo atormentados pelo diabo, que rouba a paz, que rouba a alegria, que tira o motivo de viver. Há quanto tempo você está sofrendo? Mas hoje é o dia de sua libertação, pois os braços amorosos do Senhor Jesus, braços cheios de compaixão, estão estendidos para você e te espera e quer te abraçar, e você jamais será o mesmo. Entregue-se, se rende ao Senhor Jesus Cristo e declara que Jesus Cristo, a partir de agora, é o seu Rei, eternamente. Em nome de Jesus. Amém. És bendito.